paz do Senhor. Dando continuidade à nossa meditação e exposição a essa carta pastoral a Filemon, nós iremos agora ler do versículo 18 em diante, diz assim: E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti propriamente te deves. Continuando sobre a vida de Onésimo, que tinha sido servo de Filemon, e acabou subtraindo algum valor, retirando algum dinheiro, fugiu. E na cidade de Roma ele teve um encontro com o apóstolo Paulo, teve um encontro com o evangelho de Jesus Cristo, foi transformado, se tornou uma nova criatura, uma bênção nas mãos do Senhor. E agora Paulo escreve essa carta recomendando Onésimo novamente a Filemão, para que Filemão recebesse não mais como escravo, como um servo, mas agora como um companheiro, como um irmão em Cristo, como um cooperador na administração do evangelho e na atividade, no exercício de Onésimo na casa de Filemão ali, que é onde residia uma igreja que nós vemos no primeiro vídeo sobre os primeiros versículos. E aqui Paulo ele está declarando assim: se Onésimo, Filemão, lhe causou algum dano, ou se ele te deve alguma coisa, manda essa conta para mim, eu vou pagar por ele. Eu estou me colocando no lugar dele para assumir essa dívida e tá te restituindo. Outra coisa, da minha própria mão eu estou pagando e assinando embaixo, eu vou pagar o que Onésimo deve, o que Onésimo se causou algum prejuízo à sua vida. E aí ele usa como se fosse uma brincadeira, mas uma aplicação séria, trabalhando com os termos do Evangelho. Para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deve. A mesma coisa que Paulo, como ele disse, de meus exemplos, segui meu exemplo como eu de Cristo, Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Eu e você éramos condenados. Nós tínhamos uma dívida altíssima com Deus, que é os nossos pecados, iniquidades e transgressões. Mas a Bíblia declara que Jesus Cristo tomou todos os nossos pecados e iniquidades. A Bíblia diz assim, que aquele que não conheceu o pecado, fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz, o castigo que é para nós, trouxe para nós a paz, porque estava sobre ele, pelas pisaduras somos sarados. E Paulo está mostrando o mesmo exemplo. Se ele te der, eu vou pagar, para que ele possa viver contigo, estar contigo, e lhe ser muito útil como irmão amado e cooperador contigo. Que exemplo profundo que essa carta nos ensina. Muitas vezes nós reconhecemos o perdão dos nossos pecados, reconhecemos que o Senhor nos salvou, nos libertou, nos transformou, mas nós não liberamos o mesmo perdão e a mesma compaixão. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus Cristo nos ensina nos nossos relacionamentos, dizendo que um rei tinha dois devedores. Um devia uma grande quantidade de dinheiro, o outro devia uma pouca. E aqueles dois foram perdoados ambos pelo rei, porque o rei viu que eles não tinham como pagar. E quando aqueles dois saiu, aquele que devia muito pegou o outro pelo pescoço e disse: me pagas o que me deves, me pagas o que me deves. E começou a oprimir e subjugá-lo. A Bíblia diz que os servos do rei viu aquilo e se entristeceram e falaram para o rei. O rei chamou aquele homem para a audiência e falou: amigo, tu me devias aquela grande quantidade e eu tive compaixão de ti, porque não tivesse compaixão e misericórdia do teu companheiro, eis que agora tu serás lançado à prisão e será atormentado, você e sua família, e você não sairá dali até quando pagares o último centil, quer dizer, o último centavo. E em verdade vos digo, diz o Senhor Jesus Cristo, que assim vos fará o vosso Pai Celestial, se não vos perdoardes de coração uns aos outros. Que exemplo profundo e maravilhoso. Quantas pessoas hoje são atormentadas, afligidas, têm a consciência pesada, sofrem de depressão, sofrem de dificuldade, ausência de alegria e paz, porque recebeu o perdão, a misericórdia de Deus dos seus pecados, mas não consegue perdoar o seu irmão, a sua irmã, aquele que está ao teu lado. E por isso assim Deus falou que ele vai afligir, ele vai pedir, porque assim como nós somos perdoados, devemos perdoar também, porque a maior oração que Jesus Cristo ensinou, a oração do Pai Nosso, diz: perdoa as nossas dívidas, estamos falando ao Pai Celestial, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer ter paz com Deus, quer ter comunhão com Deus, quer ter resposta às orações. O ensinamento de Jesus sobre a fé, Marcos 11, do 21 em diante, que ele fala sobre a fé, ele coloca o vínculo do perdão ali, ele fala: e tudo que orar, crente que receberei tê-lo-eis. Assim eu vos digo que quando estiveres orando, perdoai uns aos outros, para que as vossas orações sejam... Quer ter resposta da oração, quer ter alegria, paz, libera o perdão.
assuma o preço, pague o preço, mas que exerça comunhão, relacionamento, amizade, amor fraternal e expressão. É o que Paulo está mostrando aqui pelo exemplo dele na vida de Filemão. Filemão, ele te deve, eu pago se ele te deve. Filemão observou, não, o apóstolo não tem nada a ver com a história. Eu vou perdoar ele e não vou cobrar nada do apóstolo. Eu vou liberar o perdão, assim como Deus perdoou o apóstolo, a mim e a Onésimo. E você vai ver o quanto Onésimo era útil para Filemão e para o apóstolo Paulo. Vamos continuar. Sim, irmão. Eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanimo meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Que exemplo de Filemão. Agora voltando para Filemão, Paulo está descrevendo que ele se regozijava em Filemão no Senhor. Ele conhecia Filemão, ele sabia a experiência de Filemão, ele conhecia o ministério, o servir e a vida espiritual de Filemão e a comunhão que ele tinha com o Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, a presença de Filemão, a ação, o exercício de Filemão da sua vida com Deus reanimava, trazia gozo e regozijo o coração de Paulo por intermédio de Jesus Cristo. No versículo de número 7, trazia o coração dos santos. E Paulo fala, também traz o meu coração. Eu também vivencio. E eu estou te escrevendo isso, Filemão, porque eu confio na sua obediência, eu acredito na tua obediência. Ela é real, ela é sincera, ela é verdadeira. E eu sei, Filemão, que você vai fazer muito mais além do que eu estou te pedindo, pelo seu prazer, pelo seu serviço, pela sua experiência com Deus e pela obra da graça de Deus na sua vida. É assim que os cooperadores têm que ser. Eles têm que ser pessoas que possam gerar regozijo, ânimo aos corações daqueles que nós cooperamos, e que tem que gerar uma certeza, uma coisa que não somente somos obedientes e submissos, mas fazemos muito mais além daquilo que se espera de nós, como Jesus ensinou no Evangelho de Lucas, que quando nós fizermos somente aquilo que nos for ordenado, devemos dizer ao Senhor, Senhor, somos servos inúteis, porque se nós fizermos somente aquilo que nos for mandado. Que possamos ser úteis, porque o Espírito Santo que está em nós, ele nos capacita, nos inspira e nos conduz a fazermos muito mais além do que se espera, pelo poder, a virtude, a graça, a presença dele em nossas vidas. Você é esse homem, você vai agir desta maneira e você vai expressar essa realidade em nome de Jesus Cristo. Agora, chegando nas partes finais, olha que profundo isso. E juntamente, prepara-me também a pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Paulo pediu oração porque ele acreditava no poder da oração. E a oração tem poder, gera resultado. Porque oração é lutar e batalhar com Deus para o exercício da fé, para a liberação da expressão da grandeza e da majestade de Deus sobre a face da terra. Onde a oração há poder, onde a oração há resposta, onde a oração há milagre, onde a oração há amor e todas essas realidades que nós vimos nessa carta. Então Paulo fala, olha, eu estou preso aqui, Roma, eu sou prisioneiro, mas pelas vossas orações eu serei livre e vos serei concedido. E de fato aconteceu. Paulo, o tempo do seu julgamento venceu, ele foi libertado novamente, ficou aproximadamente mais 3 anos livres pregando o evangelho, anunciando, servindo ao Senhor. Aí depois ele foi preso e encerrou a sua carreira quando ele escreve 2 Timóteo. Há poder na oração, há poder em buscar a Deus, clamar ao Senhor, clame, busque, se coloque, porque ela gera efeito. Em Filipenses, Paulo fala que ele acreditava na oração e no Espírito de Jesus Cristo, que ele ia ser restituído, que ele ia ser liberado. Em Romanos, capítulo número 15, ele fala, combatais comigo em oração, para que o meu ministério possa ser eficiente em Roma. E no capítulo 18, capítulo 6, versículo 18 de Efésios, ele diz que vai orar por ele para que a porta da palavra seja aberta e ele possa anunciar e proclamar como devia, como embaixador do evangelho. A oração produz grande resultado na vida daquele que ora e na vida daquele que recebe a intercessão e oração pela liberação do poder de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, só para encerrar, Paulo fala que ele foi livre da morte, das tentações, por quê? Pelo poder da intercessão, da oração dos santos, que gerou a expressão do poder de Deus na vida dele. Amém? E aí ele começa a declarar: sauda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meu cooperadores. Ele está escrevendo a Filemão, um cooperador, referente a Onésimo, outro cooperador. E ele descreve aqui mais outros cooperadores: Epáfras, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas. Vamos ver o que a Bíblia fala referente a esses homens. Epáfras, nós vamos conhecer a vida de Epáfras, e ao mesmo tempo junto, em Colossenses, capítulo 1, o apóstolo declara a seguinte palavra sobre esses homens. Diz assim, ó, que ele dava graças a Deus e Pai nosso Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, da caridade que tendes para com todos os santos. Quem andava com Paulo expressava a mesma
virtude no evangelho. Diz assim: por causa da esperança que em vós está reservada no céu, do qual já antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecesse a graça de Deus em verdade, como aprendesse de Epáfra, nosso amado conservo. Ele era amado e servia junto, exercia junto. Ele era um aprendiz, um discípulo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Aí ele exercia a mesma coisa sendo um fiel ministro de Jesus Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. E aqueles que andavam com Epáfra, servia junto com Epáfra, e recebia a ministração de Epáfra, como ele recebia de Paulo, vivia o verdadeiro amor na unção do Espírito Santo, na virtude, frutificação, crescimento, amadurecimento. No capítulo 4 de Colossenses, Paulo cita sobre esses homens. No versículo de número 9, ele fala assim: juntamente com Onésimo, na qual a carta que nós estávamos meditando, em Filemão, referente a Onésimo. Amado e fiel irmão que é dos vossos. Olha, ele se tornou um amado irmão e fiel. Os erros do passado foram apagados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele se transformou uma nova criatura irrecomendável. Ele vos fará saber tudo o que por aqui se passa, não somente fiel, companheiro e amado, mas agora um ministro, um compartilhador, alguém que exercia uma função de relatar, anunciar e proclamar as experiências. Aristarco, ele diz aqui, que está preso comigo, vos salvo. Aristarco era companheiro de Paulo nas dificuldades, nas prisões, ombro a ombro, grande cooperador, auxiliador, e que estava ao lado de Paulo nas horas difíceis, em quem Paulo podia confiar e contar. E Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Aí ele fala: e a Jesus chamado justo, que são da circuncisão. São esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Aristarco e Marcos, Paulo diz, são cooperadores e servem de consolação, fortalecimento e renovação espiritual. Demas, ele declara aqui que era amado, no versículo 14, e Lucas era um médico amado, era um médico que estava sempre com Paulo auxiliando, inspirando e conduzindo Paulo. E Arquipo, que aparece no começo de Filemão, diz no versículo 17, dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpra. Preste atenção, se dedique, se consagre, se aplique, porque você vai cumprir, vai realizar e vai até o fim. Você está vendo? E nós podemos ver em 2 Timóteo, capítulo de número 4, esses homens, alguns desses nomes aparecem novamente em alguns fatos, algumas características, umas alegres, outras tristes. Infelizmente, Demas, que andava tão bem, estava junto com o apóstolo Paulo, era um cooperador, e que aparece na carta de Filemão, diz assim no versículo 10 de 2 Timóteo: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Ele foi até uma parte voluntariamente, ele recuou e desistiu. Que triste isso. E ficou registrado para nós, que nós podemos fracassar e cair se nós mudarmos o nosso foco de amor. Enquanto amarmos a Deus e aos nossos próximos, o amor de Deus, dedicaremos o ministério. Mas quando o nosso amor se desvia para as coisas materiais, para as coisas desse mundo, nós passamos a nos desviar e nos afastar de Jesus Cristo. Aí ele diz aqui: Lucas está comigo. Lucas se tornou companheiro, auxiliador nos últimos momentos da vida de Paulo, sempre junto, sempre unido. Escritor do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Toma Marco e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. O zelo, o amor, a grandeza de Marcos cresceu, progrediu, prosperou. Enquanto Demas recuou, Marcos, que havia se recuado no passado, agora se cresceu, abundou, se tornou útil. É isso que Deus ensina para nós. É isso que Deus compartilha para com as nossas vidas e que nós devemos levar adiante. Devemos proclamar, anunciar e viver essa realidade. Então, terminando a nossa meditação sobre Filemão, aí Paulo diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. Aí ele ministra a bênção da graça, do poder, da presença, da virtude, que na alma, no corpo, não no espírito, porque o espírito nosso está unido com o Espírito Santo, é participante. E o Espírito Santo em nossas vidas, ele faz 3 funções. Primeiro, a consciência, o discernimento do bem e do mal. Segunda coisa que ele nos dá, a intuição e a sensibilidade espiritual para vermos o mover, o agir e a expressão de Deus. E a terceira coisa é a comunhão, que leva a adorar e a estarmos unidos com Deus com um só coração. Essa é a realidade preciosa e gloriosa de termos a graça de Deus e a virtude do Espírito Santo em nossos corações. Por isso eu termino essa meditação, esse compartilhar contigo aquilo que nós aprendemos e vimos nessa carta, que nós temos que ser como Filemão. Cooperador, auxiliador, amoroso, dedicado, consagrado, discípulo.
aquele que manifesta a graça, a virtude, o poder e a unção de Deus na vida dele, que reanima os corações dos santos e que sabe perdoar, que sabe dar uma nova oportunidade, uma nova chance, como ele deu para Onésimo. Nós temos que ser como Onésimo. Se pecamos, se erramos, fracassamos, devemos receber o poder e a virtude do Evangelho e deixar o Evangelho nos transformar e aproveitar a oportunidade, a nova chance, a nova vida que Deus está nos dando e nos tornarmos úteis, auxiliadores, cooperadores, fiéis e sermos reconhecidos como vidas transformadas, abençoadas e usadas pelo Espírito Santo. E temos que ser como Paulo, pacificadores, auxiliadores, ministradores de pessoas que promovam a paz, o amor, a união, a reconciliação e a grandeza da virtude que vem por intermédio da palavra e do Espírito Santo. E como a igreja de Deus, como o plano e o propósito de Deus, que dele é o querer, o poder efetuar, e que essas ações e realizações vêm sobre nós e agem em nós pela graça de Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele em nossas vidas. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa falar mais profundamente contigo sobre esta carta, e vamos viver essa realidade, vamos viver esses princípios, esses propósitos, porque isso vai fazer a diferença em nossa geração, isso vai mostrar a grandeza, a profundidade e a glória da obra de Deus sobre a face da terra, e muitos como Onésimos que estão com a vida perdidas, inúteis, virão, participarão, receberão e se tornarão vasos úteis e poderosos nas mãos do Senhor, e os cooperadores unidos, os ungidos com a mesma visão, com o mesmo propósito, serão instrumentos poderosíssimos nas mãos do Senhor para levar o Evangelho, a palavra que transforma, liberta, restaura, renova e que torna o homem útil para com Deus e para com os homens. E como Filemão, nós vamos ser exemplo em tudo, em todas as coisas, e veremos o fluir da graça, do regozijo, do júbilo, como declara a oração do Pai Nosso. Eu termino, que a vontade de Deus que é feita no céu será realizada e manifesta aqui na terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Coisa profunda, coisa gloriosa é a realidade que está escrita na palavra e que Deus compartilhou conosco para que possamos viver e expressar na capacitação do seu Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Como missionário do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a bênção dele sobre a tua vida e coisas novas, uma nova etapa, uma nova fase, um novo viver, compartilhar e vivenciar o Evangelho em todas as áreas da tua vida, no teu ministério e na tua igreja. Curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, se torne participante desse canal, recebendo palavra de fé, de bênção e vitória para a sua vida, levando esta palavra de bênção aos seus amigos e companheiros ao estar compartilhando. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que em todas estas coisas possamos viver a profundidade, a grandeza, a realidade e a vida, que é o amor de Deus, a graça de Deus e a paz de Deus derramada abundantemente em nossos corações e compartilhado por aqueles que estão em nossa volta, ao ver essa realidade em cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.